Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui Leonardo Campos, fundador da Onis. Muito obrigado, Léo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa bater um papo aí sobre o Onis, principalmente, e um pouco da área de segurança e prevenção de acidentes. É isso aí. Vai ser sensacional. E antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos, Check ID, sistema de reconhecimento facial, Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas, Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas, BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes, e o Buoni Log, solução para gerenciamento de frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu! A Onis é uma plataforma de engajamento e capacitação de motoristas que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuam na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas. Conheça a Onis pelo Instagram, LinkedIn ou acesse nosso site onis.com.br. É isso aí. Valeu, siga a Onis. Obrigado, hein, Léo? É isso aí, certinho. Não errar o nome. Muita gente erra o Y, troca o primeiro I com o Y, mas tá tudo certo. É Boa! Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! E finalizando aqui, Seguros de Riscos de Engenharia no Brasil, de Walter Polido. Editora Roncarate. Fica aí, pessoal, mais uma dica de literatura para vocês. Acessem lá o site da Editora Roncarate e adquire o seu exemplar. Isso aí, galera. E antes da gente começar esse bate-papo aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o likezinho, clicar lá, mete o dedo no like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amiguinhos aí, com os colegas, família e tudo, para esse tipo de conteúdo chegar a mais gente, a gente divulgar cada vez mais a importância do nosso mercado para as pessoas, certo? É isso aí. Boa. Tá empolgado, hein, Japa? Cara, a gente tem que ter like, mano. Mano, galera, dá um like no negócio, cara. Arrasta pra cima. Boa. Dá um up aí. Bom, Léo, obrigado aí por ter aceitado estar conosco. Obrigado por patrocinar o projeto, tá? Pra gente é uma honra ter aqui e principalmente pelo que a empresa se propõe a fazer, né? É algo bem bacana que salva vidas, né? Até não, além do patrimônio, lida com vidas. Obrigado, cara. Obrigado. A gente agradece. É isso aí. E, Léo, começando então, se apresenta aí pra galera, quem não te conhece. Pessoal do mercado segurador aí que vai ter mais contato ainda contigo agora, né? Ah, isso é bom. Acho que eu sempre costumo falar quando a gente vai bater um papo sobre como o Onis começou. E antes de mais nada, é interessante, a gente é novo no mercado, né? Então nós temos aí 3 anos basicamente de Onis. A gente começou 2019/20, pandemia, né? E de lá para cá são aí quase, nem 3 anos completos, foram quase 3 anos. Mas a nossa história como empreendedor começa há mais tempo, né? Meu sócio e eu, a gente começou em 2017, 17 a empreender. Nós somos colegas de sala, né? A gente fez engenharia juntos lá. Eu sou de BH, né? Minas Gerais. A gente começou a fazer engenharia mecatrônica lá no Cefet, em Divinópolis, na verdade. E formamos, cada um foi para um canto, né? A gente se separou. Ele foi para Ford, eu fui para uma empresa automotiva no interior de Minas. E depois de 3 anos, 2 anos e meio, assim, eu acabei saindo, fui para a área de negócios, terminei uma pós, etc. Tava feliz, estava bem. Ele lá na Ford, em Camaçari, na Bahia, me ligou. Léo, já era casado na época, não adaptei muito aqui na Bahia, minha esposa não tá ficando legal, quero voltar para Minas. Mas você que tá mexendo com negócios, ele usava, né, até esses termos assim, vamos empreender? Vamos fazer alguma coisa? Tá bom, vamos.
E aí quando a gente começou, nós éramos 3, né? Matheus, eu e o Thiago. Era um outro colega nosso de sala. Cada um em um estado. Então eu em BH, em Minas. Caraca. Ele na Bahia e o Thiago aqui em São Paulo. E a gente começou a fazer umas reuniões, a botar umas ideias. E o que era o principal problema na época? A gente não tinha um produto. A gente não tinha nada, na verdade. A gente tinha uma boa vontade. A gente queria empreender, fazer alguma coisa. E acho que isso foi um pouco, vamos dizer assim, errado, talvez. Porque a gente não tinha, né, de certa forma, nem o que fazer. E a gente foi tentando, né? Tentando. As nossas primeiras notas fiscais, a gente era de curso, de capacitação. A gente montou um cursozinho lá de projetos, um cursozinho de impressão 3D, que estava na moda na época. Ah, pode crer. Vendemos esse negócio, ganhamos uma graninha ali, né, bem pequena, um pouco experiente. E a gente montou uma marca, chamava Orpta na época, né, chama ainda, depois eu vou explicar um pouco. Criamos um site e era isso, né? Antigamente isso é foda, mas 2017, então a gente estava falando aí de 6 anos, mais ou menos, 5 anos, 6 anos. O marketing digital ainda não era tão consolidado, o termo startup no Brasil ainda era pouco conhecido, né? Então a gente estava, lá fora já era, mas a gente estava surfando uma onda que era recente aqui no Brasil. E a gente começou a fazer um produto para a indústria, né? Então aí que nasceu nossos primeiros projetos, assim. A gente tinha uma base na faculdade de robótica e visão computacional, mais do Matheus, meu sócio, menos minha. A gente começou a fazer produtos e testes para a indústria. Então a gente identificava problemas em produtos / processos. Vou dar um exemplo. Imagina uma linha de biscoito, né? Você tinha que identificar os biscoitos queimados, os biscoitos estragados. A gente colocava uma câmerazinha, ela identificava esses problemas, né? E falava pro software, pro sistema, ó, tá com defeito, não tá com defeito. Caraca. A câmera pegava os padrões e identificava. Que Exato. legal, cara. É interessante. E aí era uma aplicação aí que morava um pouco dos problemas. A gente talvez um pouco imaturo, a gente não conseguia perceber. Mas era uma empresa de engenharia, né? De projeto. Não era de uma startup que precisava escalar o seu modelo de negócio, né? Então cada empresa era um projeto diferente, era uma estrutura diferente, tinha que ser flexível pra caramba pra fazer isso acontecer. E mercados diferentes. Então a gente atuava bebidas, comida, siderurgia, metalurgia e por aí vai. E lá em Belo Horizonte, né, pela região ser muito a exploração de minério, essas coisas, tem muita empresa, Gerdau, Valorec e assim por diante. Então a gente começou a atuar nessas empresas. E aí a gente começou a ter a surfar aquela onda de inovação aberta, né? Acho que muitas empresas fizeram esse processo para atrair tecnologia para as empresas, etc. Tinha muito os editais de inovação, a gente participou de vários editais e a gente começou a testar a solução. Mas o problema continuava, a gente não tinha uma receita recorrente, né, que acho que hoje é o principal ponto de uma startup de tecnologia, é ter receita recorrente. Nós não tínhamos um produto, a gente tinha que, para cada cliente, a gente tinha que adaptar, isso levava tempo, levava mão de obra. E o principal ponto, a gente era uma empresa de hardware, né? Para hardware era câmera, tinha que montar equipamento, tinha que montar tudo. Isso, em outras palavras, era um caos. Caraca. E aí a gente acreditava que a gente precisava mudar, mas como é que muda, né? A gente estava trocar a roda do carro com o carro em movimento. Perfeito. Basicamente era isso que a gente tinha que fazer. E aí, 2017, 2018, a gente ficou validando. Em 2018, a gente acabou participando de um programa, chama Conecta, que era um programa de inovação, né? Era um programa especificamente para startups de logística. E aí, eu sou muito amigo do pessoal que idealizou o projeto e tal. A gente acabou achando uma forma de adaptar a nossa solução para poder participar do programa. E o que a gente fez? A gente trabalhava na indústria, nada a ver com logística, por enquanto. A gente acabou adaptando um projeto nosso, o produto, né, de visão computacional para a ferrovia. E aí a gente acabou criando também um projeto a gente colocava a câmera no carrinho que fazia a manutenção da via, da ferrovia. Ele fazia a filmagem da ferrovia e a gente conseguia identificar os trilhos, os dormentes que estavam com defeitos. Caraca. Tinha a curiosidade desse processo, não era 100%, né? Existia aí alguns pontos falhos. Mas isso foi um projeto, ficou legal, ficou bacana. A gente, infelizmente, não conseguiu aprovar isso nas grandes empresas do Brasil. E aí foi um outro problema que a gente acabou descobrindo na prática. No Brasil tem 4 grandes empresas de ferrovia. Se você perder 2, 50% já era, acabou o seu produto. Já era. Isso, mas a gente aprendeu depois, né? Então a gente acabou desenvolvendo o projeto, o produto, tentamos validar. E nesse meio tempo surgiu esse Conecta,
colocamos esse projeto inscrito no edital para participar mesmo, para achar uma via ali, porque tinha uma grana envolvida, eles iriam investir, e assim a gente conseguiu. A gente conseguiu participar e no final das contas a gente acabou sendo uma das melhores startups do programa. Né? Bacana. Legal. E a gente acabou indo pro Vale do Silício, por conta do programa, exato. Né? Então a gente acabou tendo vamos dizer assim, esse prêmio. E foi aí que as coisas começaram a mudar, né? Porque a gente já tinha todo o problema do software e do hardware, que a gente não queria esse modelo, mas também a gente não conseguia enxergar saídas. Testamos um modelo diferente, que era o da logística, da ferrovia. Também inviável, porque não tinha cliente aqui. Quando a gente foi para os Estados Unidos, lá a malha ferroviária é infinitamente maior do que aqui. As tecnologias são infinitamente melhores, não tinha nem condições da gente sequer competir com esses caras. Né? Então, a gente, e agora o que a gente faz? A gente ficou lá um mês na Plug and Play, que é uma incubadora de startups, inclusive que incubou o Google, lá no início do Google, em Sunnyvale. E aí ficou a gente mais 6 ou 5 startups, não lembro. Inclusive de um amigo meu que também, a gente vai falar de venda, né? Depois foi vendido também para o mercado de logística. Bom, então aí lá a gente começou a entender um pouco mais e abrir mais a cabeça sobre essas soluções. E aí, numa feira que eu participei, eu vi que algumas startups lá estavam usando a mesma tecnologia que a gente usava aqui, só que ao invés de identificar biscoito, bebida ou dormente, eles estavam falando de segurança operacional. E foi aí que começou a ter os primeiros insights do Onisis, né? Então os caras colocavam uma câmera na mesma indústria que a gente já estava, mas identificava a EPI, se a pessoa estava correndo fora de uma área permitida, estava com botina, estava com protetor auricular, estava com uma série de coisas. E aí eu voltei, falei com o meu, acho que tem uma oportunidade aqui. E aí, o que é engraçado? Acho que é um pouco mais da maturidade como empreendedor também, você vai observando, vendo o que está acontecendo, se adaptando também, moldando ao que o mercado exige. E é isso, a gente também, o nosso background era na indústria, foi onde a gente começou por ser mais fácil o caminho, mas não quer dizer que seria o melhor. E aí, nessa pegada de tentar pivotar a solução, a gente acabou percebendo que a gente vendia o nosso produto como uma ferramenta. A gente vende tecnologia, visão computacional. Para quê? Não sei. A gente vende isso. A gente percebeu que era o contrário. A gente precisava ter um porquê e a tecnologia era só um meio. E a gente deu estalo. E aí a mudança era basicamente, somos uma empresa que se preocupa ou que trabalha segurança operacional. A tecnologia, ela é só uma ferramenta, um meio ali. Como que a gente faz? Usando inteligência artificial, usando visão computacional e assim por diante. Então mudamos esse mindset, né? Bom, e aí a gente mudou o mindset, mudamos o mercado de novo, e aí quando a gente voltou, isso foi 2018, 2019, a gente começou a conversar com um embarcador de combustível, a Raízen, e aí eles tinham um problema, e o problema era, a gente tem aqui umas câmeras, eles são pioneiros e benchmark no mercado de segurança rodoviária no Brasil, talvez até na América Latina. Então eles exigem dos transportadores uma maior segurança, um maior comprometimento, né, com o cuidado do motorista e assim por diante. Então os caminhões que transportam para a Raízen, já naquela oportunidade, lá 2019/20, já utilizavam câmeras de monitoramento dentro da cabine. Então como que funciona na prática? Eles colocam uma câmerazinha de identificação na coluna direita do caminhão dentro da cabine, né, dentro da boleia. Isso monitora o caminhoneiro, né, enquanto ele está dirigindo. Um Big Brother dentro da cabine. E a partir daí, ela cobra uma avaliação desse motorista, mensalmente do transportador. E vai avaliar se ele está usando o telefone, se ele está de cinto, se ele está com uma carona que não é permitida, se ele está interagindo com algum tipo de objeto, mão fora do volante e assim por diante. E aí chegou pra gente o desafio, olha, a gente tem aqui as câmeras já rodando, a gente quer entender o perfil desse motorista. Vocês conseguem desenvolver? E aí eu pensei, falei, cara, consegue, só que a gente não tinha nada. Não, daqui que a gente... Daí primeiro vende, depois entrega, acho que basicamente é isso. Não, consegue, me dá aí. E aí foi engraçado, e aí uma cultura nossa lá na Opta, a gente sempre tava testando algumas coisas. Sempre tava brincando de testar algo, assim, porque isso é mais uma coisa pessoal. Eu acredito muito no erro, né? Então, quanto mais você erra, mais próximo você tá do acerto. Né? Então, você vai testando coisas, você aumenta o seu repertório
e você consegue conectar as coisas mais rápido, mais fácil. Então a gente sempre estava brincando de testar alguma coisa. Vocês mesmos, sim. A gente resolvia pegar... Os equipamentos e tal. Exato. Vamos testar isso aqui de uma forma diferente. Aí só pra você ter uma ideia, para te explicar. Eu trabalhava no setor automotivo, e aí uma dor do mercado é fazer análise de tempos e métodos. Aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, Sim. que ele fica pegando as paradas na linha. Então eles fazem essa avaliação para poder otimizar o processo de tempos em tempos, né? Tempos e métodos. E eu queria fazer essa avaliação por câmara de visão computacional, automaticamente. Porque como é feito, né, manualmente, o cara fica olhando quanto tempo eu gasto para mover a peça da mesa até aqui. Ele fica no cronômetro. Existe uma metodologia por trás, eu queria fazer isso automático. E aí começamos a testar. E aí nesse teste, uma tecnologia que meu sócio pessoal tinha descoberto, era uma tecnologia que identificava os pontos principais do corpo, então punho, cotovelo, tronco, pescoço, colocava umas bolinhas assim, e quando você se movimentava num ambiente tridimensional, ele conseguia monitorar o seu deslocamento, né, no eixo X, Y, Z. É tipo aqueles negócios, aquelas roupas que o pessoal põe pra fazer videogame e tal. Exato. É isso aí. Em curtas palavras. Uhum. E aí a gente tinha essa tecnologia, a gente tentou modular para a parte do motorista e caiu muito bem. Que da hora, cara, que visão. Mas não é, aí que tá, não é visão. É meio exploratório, né? A gente não tinha essa visão, nunca. Aí depois eu vou poder falar um pouco disso. A gente acabou caindo no mercado de logística, mas, cara, eu não tenho nenhum background de logística. Ninguém lá na empresa tinha. A gente nunca tinha chegado perto de um caminhão. Entrar muito menos. O transportador também nunca tinha conversado. Então foi tudo muito rápido e exploratório. A gente foi percebendo a dor, a necessidade, a oportunidade e fomos enfiando a cara. Acho que exploratório no bom sentido, explorar. Claro, exato, exploratório. Só pra deixar bem claro. Exploratório no sentido exploratório de ver a oportunidade de tecnologia. Era o mercado, ainda é, carente de tecnologia. Então a gente entrou de uma maneira bem legal. E aí, nessa jogada do motorista, a gente acabou percebendo que dava para casar. E aí chamei o embarcador na época, a gente conseguiu um transportador que foi o nosso berçário. E aí eu preciso falar um nome, que é a Transpedrosa. Boa. São parceiros nossos desde sempre. São também referência no transporte de combustível e abriram as portas pra gente, o Sérgio, o Léo Pedrosa. E falou, tá aqui, abriram as portas pra gente, usa o que vocês precisarem usarem. Tá Mexe aí. Mexe. Falei, tá bom, então daí. E aí pegamos vídeos, fomos testando, validando. E isso é bom dizer, né? A gente não... A operação que eu acabei de contar estava acontecendo, né? Então a gente precisava entregar os projetos lá da visão computacional, precisava entregar os projetos da ferrovia e aquilo de novo, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Uhum. E a gente gastou um bom tempo em 2019 testando esses modelos, várias validações, várias reuniões, até que um dia a gente reuniu numa mesa como essa, assim, o pessoal da Transpedrosa, o pessoal da Raizen e a gente. Fomos mostrar ao nosso... Aí a gente sempre gosta de falar um pouco de metodologia, né? A gente primeiro fez uma POC. Uma POC, para quem não está acostumado, é prova de conceito. Né? E prova de conceito, basicamente, você precisa provar que aquele conceito funciona. Né? Então a gente já tinha provado que o conceito de olhar o motorista pela câmera, identificar alguns comportamentos dele, né, do tipo mão fora do volante, etc., funcionava. Uhum. Agora eu precisava partir para o MVP, que é o mínimo produto viável. Eu preciso garantir que esse produto resolva a dor, que ele seja financeiramente viável e que eu consiga ganhar dinheiro com esse produto, né? Basicamente é isso. E aí a gente se reuniu todo mundo numa mesa e a gente foi mostrar os resultados, né? Os primeiros testes, os motoristas fazendo algumas coisas absurdas, assim, escovando o dente. Dirigindo? Dirigindo. Com crianças, criança, família e sem cinto de segurança, transportando como chama? Aquele negócio, um escapamento no banco do passageiro, umas coisas bizarras, celular e tal. E aí um cara da Raizen falou assim, que legal, cara, bacana, legal, mas esses motoristas são de onde? Eu falei, pô, são da Raizen. E aí foi o ponto, assim, cara, não é possível, não acredito. Eu falei, são da Raizen. E aí ele falou, tá bom. Então eles gostaram, acharam legal. E aí, vocês têm até abril de 2020 para colocar em todos os transportadores da Raizen. Então aí foi o marco zero do Onisys.
Só que o Onix não existia, né? Vamos dizer assim. A marca. A marca, exatamente. E aí lá dentro da Órbita, a Órbita hoje é uma Event Builder que a gente tem, que a gente construiu. A gente percebeu isso depois também, não vou entrar tanto em detalhes. Mas que construía soluções digitais, né? Então, cada um desses produtos que eu mencionei, o da indústria, o da ferrovia, foram produtos similares ao Onix, mas que deram errado, né? Então a gente entendia que tinha um mercado, tentamos, validamos, mas a gente percebeu que tinha problemas de crescimento, né, de escala, e a gente acabou abandonando. E o Onix, a gente acabou percebendo, cara, existe um mercado aqui. A gente não conhecia nada, a gente não conhecia... E tem uma baita escala, né? Exato, mas ainda não tinha. Tá. Vou chegar nesse ponto. E a gente começou a perceber que a gente precisa mudar a marca, né? Criar uma nova marca que comunica, né, com esse segmento, que seja específica, que traduz o que a gente quer fazer. E aí fizemos uma nova marca, acreditando nessa pivotagem do modelo de negócio que a gente tinha na Órbita, que eram os produtos aí de segurança e de visão computacional e assim por diante. E aí a gente acabou errando de novo, né? Porque a gente criou o Onix dentro da indústria de novo. E por que disso? A gente já estava na indústria, isso acontecendo em paralelo, né? Então a gente estava validando aqui na Raizen e validando o Onix em outro lugar. A gente começou a criar uns totens. Lembra lá que eu falei no Vale do Silício, que eu vi umas empresas fazendo visão computacional para segurança? Eu quis fazer a mesma coisa aqui. A gente criou uns totens e colocava uns totens na entrada de algum setor assim, da indústria, na produção, em algum lugar crítico, e monitorava as pessoas que estavam sem capacete, né, correndo fora da zona de que poderia permitida para andar e assim por diante. Só que isso também não funciona, né, porque no fim do dia isso não resolve um problema. Isso só mostra que o cara está sem EPI. Mas e aí? Ele coloca o EPI para passar na frente e chega 2 metros depois tira. Isso vai fazer o quê? Não tem como. Então, existia aí algumas limitações de tecnologia, de processo na indústria. E a gente conseguiu vender muito isso para empresas que estavam nessa, vamos dizer, hype, né, de trazer tecnologia para dentro da empresa. Mas isso, de fato, no fim do dia, não era um produto que resolvia o problema. Então, a gente começou a olhar mais de lado assim, esse mercado de segurança para a indústria. E quando a gente olhou para o mercado de segurança para o rodoviário, a gente começou, opa, existe um problema aqui, que é o acidente de trânsito. Então, tudo se resume ao acidente de trânsito. Para a gente, já é muito crítico, né? A gente passa nas estradas, vê algum acidente, a gente fica comovido, de certa forma, preocupado. Não sei se vocês já tiveram acidente, eu já tive acidente de carro, de moto, de bicicleta, já fui atropelado, já fui tudo. Então, isso começou acho que aqui tem um problema que é um pouco mais profundo, vamos entender. E a gente começou, de fato, a focar, né, 100% no mercado rodoviário. E aí é uma palavrinha-chave, esse foco num cliente específico, numa dor específica, numa proposta de valor única, acho que é muito importante para a startup que está começando. Então, acho que é fundamental você identificar uma dor, uma proposta de valor, um cliente que a gente chama de ICP, que é o perfil do cliente ideal, e atacar isso até esgotar as possibilidades. E foi assim que a gente fez. Boa. Focar na solução ali. Boa. Mas a gente chama isso de Product Market Fit, né? Do fit com o mercado. Isso demora muitos anos, né? E pra gente demorou 3 anos. Acho que por muita imaturidade dos empreendedores ainda. Por exemplo, se hoje eu fosse fazer uma empresa nova, eu não gastaria 3 anos, eu gastaria menos. Mas como a gente estava começando, e por incrível que pareça, né, nós viemos do mercado analógico, né, isso é muito importante falar. Nós não somos digitais na essência, né? Então, a gente tem 30 e poucos anos. Então nós viemos do mundo analógico, passamos pela transição. Então pra gente, lá no início, a gente falava uma coisa que era muito bizarra e a gente hoje morre de risada com isso. A gente falava que a gente nunca seria uma empresa de software. A gente tinha essa mentalidade. A gente acreditava que o hardware era o diferencial, que o software era volátil, né? Que bastava uma pessoa com mais grana, com mais investimento, ela conseguiria sobrepor a sua solução. Mas por quê? Porque a nossa experiência foi em cima disso, né? A minha experiência antes de empreender era implementar uma linha automatizada robótica. Então, Pro hardware. é hardware, é robô, é chão de fábrica. Então aquilo pra gente era a verdade absoluta. A gente gastou um tempo para desconstruir isso nas nossas cabeças e perceber que a gente precisava, né, digitalizar a solução. Acho que isso era o principal ponto. Bom, então a gente parou aí em 2020, né? Então a Raizen deu esse prazo
E aí agora posso falar, né, que a gente já passou por esse processo, mas quando a gente vendeu esse produto para a Raiz, a gente não tinha nada. A gente entregava em Power BI, né, em planilha do Excel, e foi um caos, porque a gente também... Aí, muito legal isso agora. A gente também não tinha pessoas com as skills necessárias para fazer isso acontecer. Isso era muito importante. As nossas pessoas eram todas focadas no hardware. E era novo também, né? Até você achar ali... E Novo. o cliente paulada, assim, É. né? Paulada de uma hora para outra. Você É. tinha, sei lá, 40 e poucos transportadores, tinha que colocar para dentro. Aham. A gente não tinha nada em casa. A gente tinha que dar o jeito, né? Não tinha pessoas para fazer isso, não tinha as skills. Meu sócio que cuida da parte de tecnologia não entendia nada de plataforma, muito menos eu. Mas era isso. Tava vendido, tem que entregar. E aí? Pô, e aí a gente contratou uma empresa terceira, uma software house aqui de São Paulo. E aí foi um caos, cara. Um caos, assim, um caos. Tipo, não tava do jeito que vocês queriam, não tava pior. entregando prazo. Não entregou. E aí isso foi mais ou menos ali outubro de 19. Aí deu outubro, deu novembro, deu dezembro, aí janeiro. Aí Vocês com prazo lá. E o prazo era abril. Aí quando eu vi que o bicho tava pegando mesmo, ó, cancela essa merda. Não posso falar? Não posso. Vai, manda bala. Cancela essa merda, não dá mais, já tava estressado. E vamos fazer... Aí eu contratei um cara, um desenvolvedor, que era amigo de um colega nosso. Falei, cara, vem cá. Tirei ele do lado da empresa que ele tava pra resolver o BO que a gente precisava. E olha, a situação é essa. A gente tem o prazo, pá. Bora fazer? Bora. O cara muito competente. A gente acabou construindo isso em um mês. Né? Caraca, Nossa. mano. Caraca. Em um mês e pouco, assim. Mas, de novo, o MVP, né? Uma mínima plataformazinha ali, o mínimo para entregar online, bonitinho, com um designerzinho, com um front-end legal, e entregamos. Só que aí tem um detalhe, né? Não sei se vocês repararam, mas 2020 foi o fatídico ano da pandemia. E aí a gente começou a contratar as pessoas, a gente já começou a colocar os clientes para dentro, aos poucos, né? Tinha uma rampa para colocar esses clientes. Começamos a colocar os clientes, começamos a entregar aos poucos. Aí acho que foi 15, 16 de março, se não me engano. Pandemia, todo mundo em casa. E aí, acho que não precisa falar nada, né? Acho que todo mundo foi um caos. Acho que pro mundo inteiro, claro, não vou nem entrar nesse detalhe aqui. Mas pra gente foi, né, especificamente, fazendo esse recorte pra gente, o que era na prática? Cara, é uma empresa, uma startup, que acabou de pivotar um negócio. É uma questão de vida ou morte para a startup. A gente não tinha mais grana para fazer nada. O dinheiro que a gente tinha recebido de investimento lá em 18, 19 já tinha ido para o ralo, já tinha gastado tudo. E era aquilo ou nada, né, basicamente. E aí, quando começou a fechar as coisas, a gente não tinha noção, a visão do que ia acontecer, todo mundo no escuro. Ninguém sabia. Ninguém sabia nada, né? O pessoal morrendo, aquela loucura. A gente, cara, será que... as empresas de combustível vão parar? A gente não tinha essa maldade, né? A gente não sabia, né? Porque tá tudo fechado. Perfeito. Restaurante, academia, tudo. Aham. Né? E aí, cara, aí é sorte, não tem o que fazer. As empresas de combustível não fecharam. Por um motivo óbvio, né? Porque as coisas precisam acontecer. Mover. E o combustível ali é a base primária para isso tudo acontecer. E teve muita coisa que movimentou durante a pandemia, né? O que aconteceu? Online, né? Exato, isso foi um fator interessante, assim. Acho que teve uma queda de consumo de combustível das pessoas, né? Que começaram a não deslocar e tal. Se deslocar. Mas as compras online, né? Que mais? Tinha mais Exportações de grãos. não para, né? Então isso acabou, de certa forma, compensando ali. Isso. E os caras não pararam. Essa foi a nossa sorte, né? De verdade, assim. Bom, então os caras não pararam, o mercado estava lá, o cliente estava disponível, eu precisava fazer aquilo acontecer. Só que aí, de novo, né, acho que para todo mundo isso é uma parada bem interessante, assim, de reflexão. Acho que antes de 2020 era impensável falar de home office, né? Acho que a gente lá dentro nunca falou sobre isso, nunca foi pauta de reunião, vamos trabalhar de casa. Cara, não. Não adianta ser hipócrita aqui, não. E pra gente era isso, a gente acabou de contratar algumas pessoas Pra botar em casa. A gente, cara, como é que a gente vai fazer isso, velho? E aí, que nem te conheço, né, cara? Exato, nem te conheço, você já vai ficar de casa. E aí essas pessoas, a maioria delas estão conosco até hoje. Que bom. A gente ficou olhando pra trás assim, rindo dessa situação, porque era um caos. Imagina.
Bom, então beleza, né? Pandemia, não tem o que fazer. E aí eu me lembro que todo mundo tava em casa e eu fui o único que fui pro escritório, todos os dias. E a gente tinha uma salinha lá em BH, eu entrava lá, aí o porteiro abria pra mim, que tava tudo fechado. E aí eu comecei, cara, tá bom, eu preciso botar a cabeça no lugar aqui e fazer isso acontecer, não tenho o que fazer não. Aí coloquei todos os 40 clientes na parede, né, uma forma, um funilzinho assim, tipo um trelozinho, né, com as etapas. E ó, eu preciso passar os 40 daqui pra cá, ponto. E aí um a um, a gente foi, um a um, pá. E aí o mais bizarro, né, naquela época a gente não tinha nem contrato digital, o nosso contrato era no papel. Cara, eu imprimia bolos e bolos de contrato, assinava um a um, mandava pro correio, voltava pro correio com horário reduzido, só eu na rua, basicamente. Aí a tinta da impressora acabava, eu tinha que sair rodando a cidade inteira, caçando lugar aberto pra arrumar. Cara, uma confusão. Tá doido. Caraca. E aí foi, né? A gente conseguiu colocar os 40 clientes pra dentro. Transportador em geral ou não? 100%. Os transportadores da operação. Da operação da Raiz, exato, 100%. Colocamos pra dentro, todos. E aí a gente, começou a entrar a grana, a gente começou... Aí o tal da receita recorrente é uma coisa linda, né? É uma coisa maravilhosa. Esse eu acho que é o grande... É o grande... como é que eu falo? O remédio de dormir do empreendedor a receita recorrente. Porque é isso, você tem um contrato, você tem uma previsibilidade de receita, né? Isso é muito bom. No modelo que a gente atuava, e era a nossa discussão pra gente, né, tentar sair fora, era isso. Cada mês era um mês diferente. A gente não sabia se Mas ficava 3 meses, um mês, aí... Cara, doideira. Não sabia se tinha a receita no próximo mês, né? Tinha que rebolar, tinha que fazer o que fosse fazer pra garantir aquela venda. E na receita recorrente, não. Você tem um contrato, tudo bem, o cara pode não pagar, beleza, mas você tem a previsibilidade, né, que aquilo vai acontecer. Bom, então a gente começou... Né? Então a gente foi abandonando aos poucos o modelo antigo, as empresas. A gente começou a falar muito não para as empresas. Léo, a gente precisa um modelo aqui de divisão computacional. Não, a gente não faz mais. Não. E fomos focando aqui, né, só no Onis. Bom, então 2020 foi um ano de construção, de validação do produto. Léo, só até antes de chegar assim... O que é o produto exatamente? Verdade. É o software? É a câmera? O que é exatamente? Muito boa pergunta. Dando um passo atrás. Quando a gente entrou nessa aventura aí da Raiz, a gente percebeu que existiam já algumas empresas, né, que fazem esse processo de gestão de telemetria, de vídeo monitoramento, etc. São grandes empresas. Sim. Empresas abertas na bolsa, inclusive. Falei, cara, como é que a gente aqui com, sei lá, a gente tinha 10 pessoas na época, vai competir com esses caras? Não tem como. Eu não posso ser uma empresa de hardware, né? Lembra lá, a gente não queria ser. Então foi uma decisão estratégica de não ser uma empresa de hardware, ser uma empresa de software. E para isso acontecer, a gente precisava do hardware. Só que o hardware, a gente não queria competir, a gente virou amigo dos caras. Então, vamos fazer parceria com esses caras, as integrações, né, as famosas integrações. Boa. E vamos trabalhar o produto a partir daí. Então, o que é o produto? Respondendo a sua pergunta. A gente pegava o vídeo monitoramento do caminhão, da câmerazinha que estava lá dentro. A gente criou um processo lá dentro. E aí, um passo atrás. Qual que era o grande problema do embarcador? A visibilidade do motorista e dos transportadores. Ele tinha um processo que o transportador fazia e faz até hoje, só que ele não tinha visão do que estava acontecendo, né? Não era digital ainda, não tinha uma visão macro do sistema. E aí cada transportador pensa que cada transportador pode utilizar 2, 3 sistemas diferentes. Quando você coloca isso numa matriz, você tem uma infinidade de possibilidades de fornecedores, né, do nível transportador para baixo. O que a gente fez? Integrou com todo mundo e criamos uma régua única que o embarcador consegue ver todos os transportadores numa mesma linha, no mesmo critério de avaliação, que é o que a gente chama de pontos por hora. Eu vou explicar. A gente foi criando isso aos poucos, né? E foi um trabalho de 8 mãos, com o embarcador, transportador, motorista e o Onis, né? Então a gente colocou a câmera já estava lá, na verdade. A gente começou a observar quais são os principais desvios de segurança que o motorista pode cometer durante uma viagem. Nesse momento, olhando só. Olhando, só identificando. Legal. E a gente começou a perceber. Quanto tempo?
Cara, isso foram nos testes, assim, alguns meses. Uhum. Então a gente percebeu, pô, vamos lá. Mão fora do volante, a mão apoiada no câmbio, cinto de segurança, o cara fumar, celular, interação com objeto, carona não permitida, que mais? Bom, vários outros desvios aí que a gente começou a perceber. E a gente começou a mapear e a trabalhar isso no software, para o software ser capaz. A gente criou um robozinho, que a gente chama de Pedro, do Pedro e Bino, que ele conseguiria... a gente não quis colocar o Bino por questões, né? Colocou o Pedro. A gente começou a entender que a gente poderia identificar esses desvios de forma automática. E aí dá para o transportador, né, uma plataforma em que ele pudesse receber esses desvios de forma, vamos dizer assim, mastigadas, para ele poder fazer o processo de acompanhamento, de plano de ação com o motorista. Então esse foi o primeiro produto que a gente colocou para rodar, né? Então a gente pegava as imagens, a gente criou um sistema, um método, né, automático para fazer isso, né? Então a gente vai lá, cria um robô para captar esses vídeos. E aí o primeiro ponto, ele tem que ser aleatório. Ele não pode ter uma frequência determinada. Por exemplo, você sempre na primeira hora do motorista, ou na segunda, não, tem que ser aleatório. Porque senão o sistema fica viciado. O motorista sabe, ele vai me avaliar aqui só na primeira hora. Então eu vou dirigir legal na primeira, e depois, foda-se, vou fazer o que tiver que fazer. E não é bem assim. Então a gente criou alguns processos, algumas regras, né? E acabamos construindo, junto com o embarcador e o transportador, essa metodologia. E aí um ponto que foi diferencial para a gente também, né? A gente acabou percebendo que não era necessário avaliar 100% do tempo do motorista para entender o perfil. E aí isso é bem simples de entender, eu vou explicar. A gente hoje não precisa entrevistar 100% das pessoas do Brasil para saber quem vai ganhar a eleição. Lá é a mesma coisa. Método Estatístico. Estatístico. Exato. A gente percebeu, fizemos as contas inversas, dado uma carga horária máxima do motorista, né, de X horas por dia vezes X dias por mês. Quantas horas ou minutos, né, quanto tempo eu preciso avaliar esse motorista, quantas pessoas eu preciso entrevistar, dado um intervalo de confiança de 95% para garantir que isso aconteça. A gente chegou em algo próximo de 4 horas por mês. 1 hora por semana. Caraca. Nossa. E isso teve um impacto muito grande, porque eu reduzi custo do meu produto, né? Então isso foi uma porta de entrada. Assim, eu consegui entregar para o transportador um primeiro MVP que mostrava para ele a real o que o motorista estava de fato fazendo na cabine a um custo acessível. Então foram 2 diferenciais que a gente conseguiu para penetrar no mercado. E de novo, eu tinha que brigar. A gente entrou por uma portinha, né, minúscula que estava aberta do lado ali, ó. E ninguém estava olhando para isso, a gente acabou entrando. E aí quando a gente entrou nessa portinha, a gente percebeu um gap, uma oportunidade. Qual era a oportunidade? As grandes empresas, né, de vídeo monitoramento, telemetria, elas estavam muito preocupadas com o hardware, né, e não com a jornada do motorista. E aí acho que a parte de não vir do setor logístico, acho que ajudou. A gente veio com um olhar neutro, um olhar diferente, um olhar não enviesado, né? Então a gente começou a olhar, cara, mas esses fornecedores aí, eles colocam o hardware no caminhão, aí um outro ponto, eles cobram por frota, não é por motorista. Então, para eles não interessa o motorista. Eles colocam aqui o hardware e... A placa X e toca o pau, cara. E aí, o que você vai fazer com isso depois? Não me interessa. Aí a gente começou a perceber que talvez isso poderia ser um diferencial. Tá bom. Então, vamos investir agora no processo do motorista, né? Dessa jornada de segurança do motorista. E aí a gente começou, né? Então, 2020 foi o nosso ano de validação do produto, estabilização da plataforma. De novo, lembra lá que eu falei, né? A gente mudou as skills, mudou tudo. Então a gente tinha que estabilizar isso agora, colocar os 40 para dentro, garantir que a gente estivesse entregando, que a plataforma não caísse, né? Que a gente conseguisse responder os bugs e assim por diante. Então 20 foi basicamente isso. 21 foi um ano que a gente começou a olhar para outros problemas do transportador nessa jornada, né? Então quais poderiam ser esses problemas? O primeiro deles, capacitação. Então você olha para um motorista, identifica um motorista, mas e aí, você faz o que com isso? Qual que é o próximo passo?
E aí, nesse desenvolvimento, a gente começou a colocar alguns pontos de gamificação, por exemplo. Né? Então, lembra lá que a gente identifica automaticamente, pela inteligência artificial, os desvios de segurança. Nós criamos critérios para esses desvios. E cada um desses desvios coloca numa tabela de médio, primário, moderado, grave e gravíssimo. E a lógica é a mesma da CNH nossa. Aqui vocês falam carta, né? Carta de motorista. Lá em Minas é carteira de motorista. Então é a mesma lógica da CNH da carta, né? A cada multa que você recebe, você ganha pontos. Não é isso? Perfeito. 7, 14, 21, até estourar, você vai ter que fazer uma reciclagem. A gente usou a mesma lógica, para deixar próximo do motorista, né? Ó, a cada desvio que você comete, tem aqui a pontuação, você vai acumulando pontos. Pra ele vincular com o que ele já sabe. Pra ficar próximo dele, né? E aí criamos um ranking, né? Então o transportador, aí aqui é uma das grandes sacadas da plataforma já nesse primeiro momento. Um cara que tem 500 motoristas, 100, 200, é impossível ele conversar com todos os motoristas mensalmente, por vários aspectos. Primeiro, pelo volume de motoristas. Segundo, porque esses motoristas estão no Brasil todo andando, eles não ficam parados num lugar só. Então, quando você cria um ranking, você cria um senso de urgência, né? Você cria uma linha que você precisa atuar nos piores, né? Então, pensa um Brasileirão. Tem lá o campeão, Libertadores, Sul-Americano, o meio de tabela ali que ninguém olha, e a zona de rebaixamento. Quando você leva isso para o transportador, os piores aqui, você precisa criar um senso de urgência para olhar esses caras, né? Porque eles apresentam o maior risco para a sua operação. Então, para a sua operação, esses caras podem ter algum tipo de acidente ou sinistro a qualquer momento. E aí essa lógica de gamificação ela é muito boa, porque ela acaba trazendo essa competição, né, para o motorista. Então, os melhores recebem salários variáveis, recebem um brochezinho de premiação, são reconhecidos. Então, quem está em último quer ser os melhores, quer ser os primeiros. E eles têm acesso a isso? Como Tem. É um aplicativo? Tem, Como que é? eu vou chegar lá. E aí, nessa relação, qual que foi o diferencial? Para o embarcador, né, eu crio a mesma lógica. Então, eu crio o ranking dos transportadores. Boa. E aí... O embarcador é uma maravilha. É ótimo, porque aí é a mesma lógica do Brasileirão. Os que estão lá embaixo, né, são os piores transportadores naquele quesito segurança, que apresentam maior risco para o embarcador ou para a operação. Então são eles que eu preciso atacar, que eu preciso ter concentrar as minhas energias aqui para olhar. E aí esse foi um grande diferencial. E aí eu me lembro de uma oportunidade que a gente estava com um transportador e, cara, né, celular parecia brincadeira pros caras, assim. Então, todo dia era um desvio de telefone dos motoristas. A gente percebeu isso, entramos em contato com o embarcador, olha, tá rolando isso, o cara usa o telefone todo dia, vai lá ver. De certa forma, um acompanhamento proativo. E aí foram. E aí fizeram o acompanhamento devido e perceberam, ó. E aí, aos meses depois, assim, diminuíram, né, esse acesso ao telefone. Então, é uma relação de amor e ódio entre transportador e embarcador, mas que é necessária. Porque, de fato, você percebe a diferença de cultura, né, alguns meses depois do ônibus implementado. Você começa a ter uma redução aí, né? A gente tem uns dados hoje legais, um ano depois de implementação, os transportadores, em média, reduzem 22% dos atos inseguros dos motoristas. Então, isso é muito bom. Mas, de novo, não é uma bala de prata, não é milagre, não é nada. É um trabalho de acompanhamento que vem lá de cima. Gestão, né? De gestão e processo. É isso Do aí. embarcador, transportador, cultura dos motoristas e assim por diante. E para ele ter acesso, ele tem que instalar, ele compra de você a câmera, que já vem com o teu software. Aí que tá a mágica. Não, ele não compra nada. Ele é só o software. A gente faz toda a integração com o software que ele já tem, com o hardware que ele já tem. E a gente só faz esse processo a partir da câmera. Mas ele tem que ter uma câmera instalada. Tem. Aí eu vou chegar nesse ponto. Tá. Né? Então aí a gente está em 2021, Tá né? bom. Que foi um pouco a gente começar a perceber quais outras funções a gente precisava, de certa forma, agregar na plataforma dentro do processo do transportador. E aí veio capacitação, Boa. veio checklist, veio o que a gente chama de PAD. PAD é o Plano de Ação Disciplinar. É uma função muito legal também que ele consegue acompanhar
todas as medidas disciplinares do motorista. Então a gente foi percebendo, e aí lembra lá atrás de novo, nós não viemos do setor logístico. Então a plataforma foi construída basicamente pelo cliente, como deve ser, né? Essa é a realidade, assim. Ela não é uma plataforma que eu, Leonardo, quero, não. Eu não estou operando no dia a dia, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu tenho que ir lá no cliente, entender como é que isso funciona e traduzir, acho que esse é o grande papel do empreendedor, inclusive. Traduzir, né, em produto a dor do cliente, né? Então o que o cliente quer? Né? O que ele precisa? Opa, preciso de um processo. E aí ele vai te falando aos poucos, vai testando, vai validando, vai errando, vai melhorando, construindo, até chegar num produto ideal. E aí, 2021 foi esse processo, e aí a gente começou a ter um outro insight. Qual que era o outro insight? Cara, o mercado de câmeras de visão computacional na operação é muito pequeno, né? E aí a gente começou a perceber que dentro da logística, né, existem os modais, né, modal viário, rodoviário, fluvial e assim por diante, ferroviário. E dentro do rodoviário existe praticamente mercados distintos, né? Então o transportador que transporta carro é um segmento específico, com um comportamento X. Quem transporta combustível é outra coisa. Quem transporta frigorífico é outra coisa. Quem transporta remédio e assim por diante. A gente percebeu isso. Mas isso ninguém contou pra gente porque a gente também não tinha experiência. Então a gente foi percebendo meio que na dor. E a gente percebeu que o tema segurança, ele ainda era, isso 21 ainda, tá? Ele ainda era tratado apenas por transportadores ou setores que o acidente custa muito caro, que é o caso do combustível. Uhum. Então existe um risco, claro, né? Não estou falando aqui da vida do motorista. Estou falando do custo ambiental, do custo do equipamento, da carga e por aí vai. Então, mercados que eram os nossos, que são, né, ainda hoje alguns dos principais ICPs nossos. Combustível, mercados com alto valor de sinistro, mercados que o valor agregado da carga é muito alto, e assim por diante. Quem não é o nosso cliente? Cara, é o cara que não se preocupa com segurança ou que tem pouco sinistro, pouco acidente e isso faz parte do risco dele, né? Então, e o valor da carga é pequeno. Então, areia, commodity, carvão, essas coisas, os caras não estão nem aí para acidente, de fato. E a gente provavelmente nunca vai entrar nesses caras. E a gente começou a perceber que o mercado de caminhões que tinham o vídeo monitoramento era pequeno. Então, nosso mercado potencial precisava aumentar, para a gente crescer mais a empresa. Uhum. E a gente percebeu que existe uma barreira tecnológica para isso, né? Então, a gente começou, eu preciso me preocupar também com outros transportadores que estão numa fase menor de maturidade. E aí, quando a gente colocou num plano assim, a gente foi construindo e percebendo que existiam 3 níveis de maturidade diferentes para o nosso cliente ideal. O cliente maduro, que é esse cliente que a gente acabou atuando, né, de forma inicial, no ponto inicial, e esse cliente já usa tecnologia, já usa telemetria, já usa vídeo monitoramento, né? Seja demandado pelo embarcador, né, que é o cliente dele, ou por uma cultura interna. Existe um nível intermediário de clientes que se preocupam sim com acidentes. Acidente já começa a incomodar, já tem uns 3 tombamentos, morrem alguns motoristas, mas ele ainda não tem o processo, ele ainda não se adaptou. Esse cara também é o nosso cliente, possível cliente. E um terceiro é o cara que não se preocupa com nada, mas que ele começa a entender, a pesquisar sobre o tema, o vizinho, né, começa a ter o parceiro, ele começa a ficar curioso. Então a gente acabou 2021/22 pensar em formas que a gente pudesse aumentar o nosso mercado potencial, né, um mercado atingível, né, que a gente chama. Então, o mercado endereçável, que é o nome correto. Então, a gente começou a desenvolver funções que pudessem tirar essa barreira da tecnologia. Então, clientes que não têm, né, a câmera de visão computacional ou telemetria também podem ser nossos clientes. Então, foi uma outra sacada, né, depois de já ter tudo mais estável, a gente começou a desenvolver funções para que isso acontecesse. E aí, em paralelo, né, a gente corta para 22. E 22 a gente já entendia, quase 2 anos depois do Onisis, né, rodando, a gente já tem um produto que roda, o nosso cliente é o embarcador, né, e o transportador, e agora a gente precisa crescer.
né? Vamos arrumar mais grana aí no mercado e vamos crescer. Tá bom, vamos crescer. A gente tinha uma característica. Como a gente já tinha sido investido lá no início, né, no molde early stage, que a gente chama, no estágio inicial, a gente queria um investidor agora que pudesse, além da grana, né, trazer para a gente experiência, trazer para a gente acesso no mercado, penetração, trazer para a gente, né, o crescimento. E é diferente quando você vai no banco pegar um dinheiro, ou quando você vai num fundo de investimento, né, de investidores, né, de multimercado. Os caras estão lá, tá aqui o cheque, me dá o percentual e é isso, toca o barco. A gente não queria isso, a gente queria alguém que pudesse, né, de certa forma, trabalhar com a gente. A gente começou a olhar fundos e grandes empresas, né, que pudessem entrar com a gente nessa. Falamos com a Randon, falamos com a Simpar, falamos com a Intelbras, que era nosso parceiro, né, é nosso parceiro até hoje, falamos com a Intelbras. E aí fomos discutindo algumas propostas, chegamos a avançar bastante com a Intelbras, inclusive. E a gente chegou num ponto e falei, putz, acho que talvez a Intelbras não possa ser o nosso parceiro ideal. Principalmente porque eles estão muito focados em hardware. Sim. E não era a estratégia que a gente queria, né? Não era o que a gente desejava, assim. E a gente acabou eliminando, e aí surgiu a ANS. Né? Surgiu a ANS nesse caminho. E aí pelo Cilineu, né, que é uma das pessoas, putz, a gente tem um carinho muito grande por ele. Eu já conheci o Cilineu há bastante tempo. Eu sempre incomodava ele ali, né? Cilineu, abre a porta aí pra gente falar. Olha a nossa solução, a gente tá focado na prevenção. E aí o nosso pitch também mudou muito, né? Vocês lembram lá como eu falei no início. As nossas soluções eram voltadas para a indústria, né, para visão computacional, e aí a gente percebeu que o pitch era prevenção, era acidente. Então a gente começou a se posicionar como prevenção de acidentes. Ponto. Não falava mais nada a não ser prevenção de acidentes, redução de acidentes, acidente zero, todos os sinônimos aí de acidente. A gente manta para você. Exato, exatamente. E a gente começou a conversar, bater papo, plano de negócio para lá, plano de negócio para cá, e de novo a operação rodando, né? E o pau quebrando, não tem jeito. E a gente, ao mesmo tempo que a gente precisava do investimento, a gente também queria crescer comercialmente, queria fazer todo esse processo. Foi um processo aí que durou alguns meses. E aí, né, fazendo um recorte aqui, talvez menos ônibus e mais empreendedor, pessoa física, gera um estresse absurdo. Ah, demais, imagina. Absurdo, gera um Tá estresse doido. absurdo. Eu lembro que eu tive até eu conto esse caso hoje para as pessoas mais próximas, assim, mas eu posso contar aqui. A ANS, né, quando a gente começou a conversar com a ANS, eles demoraram bastante para colocar a proposta na mesa. E isso deixou a gente muito ansioso. Muito ansioso, muito. E aí a gente veio aqui em São Paulo, conversou com o Vasco, conversou com todo mundo, plano de negócio para lá, plano de negócio para cá, e pergunta, e manda informação, manda tudo. E aí a gente começou a suspeitar, cara, esses caras estão espionagem, os caras estão olhando a gente aqui, não vão fazer o deal, vão sair fora e é isso. A gente vai ficar com a mão no bolso, sem nada, e os caras vão copiar a gente e já era. A gente tava com esse pensamento de tanto que tava demorando. E aí eu tive uma viagem pro Peru, que eu fui de férias, e aí uma semana antes de viajar, teve um feriado, acho que foi Corpus Christi, não lembro. E eu fiquei 4 dias em casa, assim, imerso, fazendo esse plano de negócio. E aí entreguei esse plano de negócio, falei, tá aqui. Agora só quero... Ou vai ou racha, Exatamente, só quero ouvir a proposta e vambora. E aí tava nesse processo e, claro, é um processo que pode não acontecer, então você cria expectativa, mas não cria expectativa. Você não pode transparecer isso pro seu time, porque ninguém sabia, né, nessa altura do campeonato. E fui viajar. Aí eu fui viajar e falei assim, quer saber? Eu vou levar o computador. Vai que precisa. Aí não deu outra. Caixa, batata. Precisei usar o computador. 3 horas menos. Então, as reuniões que eles marcavam aqui 9, era lá 6. Nossa. Só que eu tava no norte do Peru, fazia tipo assim, 0 graus, menos 2 graus, frio pra caralho. E eu lá de reuniãozinha, assim, com aqueles panchos peruanos, assim, mas foi bem legal. E aí, num dado dia que já tinha atrasado a proposta, tipo, umas 3, 4 semanas, e aí eles mandaram, falaram, não vai ter a proposta hoje, vai ser só na semana que vem. Cara, me deu uma crise de ansiedade, que eu tive uma gastrite nervosa, assim, absurda. Fiquei 2 dias de cama lá no Peru. Caraca. Vomitando e etc, enfim.
Isso para mostrar um pouco da ansiedade do back-office, né? Que às vezes a gente acha que tudo é bonito, que tudo é legal, que venderam a empresa é legal, mas, cara, existe um processo aí que demanda muita energia do empreendedor e é legal de se falar. E aí, bom, cheguei de viagem. Em agosto eles mandaram a proposta, a gente negociou pra lá, pra cá. Aí tinha os investidores também, né? Que a gente precisava acertar as coisas. Em setembro deu um ok. E aí de setembro a dezembro foi o processo de M&A, um processo de verificação, de validação, auditoria. E aí a gente assinou o contrato, né? Fechamos esse ciclo em dezembro. Não, e é uma puta sinergia, né? Agora você tem canais por diversos caminhos, né? Tem muitas empresas que já estão ali, tem conhecimento. Aí esse é o passo 2, né? Por que a gente quis NS? Pra gente foi o casamento perfeito, assim. Porque por essa penetração de mercado. A gente consegue hoje acessar empresas que, eu não vou dizer nunca que a gente acessaria, mas que seria muito mais difícil e moroso e demorado acessar. Então hoje a gente tem acesso a grandes embarcadores através de uma ligação, de um telefonema, de um e-mail, né, de um WhatsApp. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E pra gente era o que a gente precisava, né? Alguém que desse essa capilaridade pra gente, porque o produto é legal, o produto é bom, resolve uma dor. E aí o outro ponto. Aí nem vou entrar muito no mérito da estratégia da NS, né, como um grupo, mas hoje nós ficamos aí debaixo da BU, né, da unidade de negócio de gerenciamento de risco. E aí tem algumas gerenciadoras de risco, né, a OpenTech, a Buoni, a BRK, e elas meio que estão competindo pela mesma fatia de bolo ali, né, em alguns momentos. A gente não. Então nós somos, até agora, por enquanto, a única a falar de prevenção dentro do grupo. Você brinca com as três. Exato. E aí isso é muito bom. E aí as três vendem o nosso produto. Isso é maravilhoso. Assim. Porque quando for falar de gerenciamento de risco, aí tem a separação, né, de security e safety. Quando for safety, é o Onis. Então isso pra gente também tem um peso muito grande e acho que basicamente essa foi uma das principais... E tem feito diferença pra vocês? Assim, já percebe assim, aumento em vendas, essas coisas? Diretamente ainda é muito cedo, né? Porque a gente tá desde dezembro, a gente tá em fevereiro, tem menos de 3 meses. Então, concretizado, a gente tá num processo muito grande. A gente tem algumas metas bem legais assim para os próximos 3, 4 anos. Para os próximos 2 mais especificamente, né? E para esse, a gente quer ser a referência no mercado de combustíveis. Então a gente quer pelo menos fechar aí com as 4, 5 principais empresas embarcadoras de combustível no país e ser a melhor de fato. E também procurar outros mercados, outros nichos, né? Então a gente está olhando muito pro embarcador de frigorífico, muito pro embarcador de farmo, embarcador de papel, celulose, papel. Químicos, né? Químicos de maneira geral. Então são setores estratégicos para a gente, né? E aí a gente está olhando tanto para a parte de prevenção, né? E agora a gente está também desenvolvendo outros produtos, um pouco de spoiler aí, não posso falar muito, mas outros produtos para encaixar dentro dessa jornada de maturidade que eu falei para vocês, né? Vocês lembram? 3 níveis de maturidade. Então um cara que tem câmera, tem tudo, um cara que não tem câmera, tem só telemetria, e um cara que não tem nada, que quer só capacitação. Então quando a gente faz isso, a gente aumenta o nosso leque de opções, o nosso mercado endereçável. E aí, basicamente, grande parte dos transportadores, embarcadores, podem ser os nossos potenciais clientes. Então, aí vocês estão preparados tanto para capacitação, entregar, quanto para o cara que tem tudo ali, você dá o programa completo para ele, desde de analisar o motorista, identificar os fatores e aí tá aqui a solução. Exato. E aí, a lógica, a jornada é bem assim. Lembra lá que eu falei, a gente usa a tecnologia das diversas pontas, seja telemetria, seja vídeo monitoramento, seja o input manual do próprio transportador, identificamos o perfil desse motorista, ranqueamos os motoristas, é importante, damos o senso de urgência para o embarcador / transportador, e aí sim provemos as ferramentas, né, de gestão de plano de ação, de capacitação e assim por diante. E aí nesse cara que está no início aqui, a gente também tem um processo até de digitalização do processo. Isso é muito importante também. Alguns embarcadores chegam para a gente hoje, olha, eu quero fazer a gestão dos transportadores, mas eu não sei como. Opa, não tem problema nenhum, eu sei fazer. Então eu te ensino, até um processo de consultoria mesmo. Claro. A gente cria um processo para você, cria um manual de transporte, cria as regras aqui que você precisa estabelecer com o seu transportador para você fazer isso acontecer junto com ele. Então, é uma solução meio pioneira no mercado de fato.
E aí, né, lembra lá da visão lá atrás, que as grandes empresas de tecnologia olham muito para a frota, muito para o hardware, a gente olha para o processo como um todo. E hoje, hoje ainda não, mas a nossa visão é que o sistema de visão de vídeo monitoramento seja apenas uma das partes, né, da solução completa. Um dia ela foi a principal entrega, né, a principal proposta de valor lá no início, e ao ponto que a gente vai evoluindo, a gente quer que ela seja cada vez menor, né? Não de importância, mas que a gente consiga também atuar e ajudar outros transportadores que não utilizem necessariamente, né, o sistema de visão computacional. A questão das câmeras, desculpa, Japão. Ela é online? Isso que ela eu ia perguntar. Ou baixa lá depois o... Se o 5G ajuda Notifica. muito. Então, aí tem um problema até de tecnologia, barra custo, barra estratégia, barra tudo, assim. Hoje não é online, né? A gente não foca nesse... E aí tem dois tipos, tem dois perfis de tecnologia. Tem o sistema de fadiga, que ele vai apitar na hora, né? Então o cara cochilou, ele vai lá, apita e dá um alerta. Pro motorista lá. Isso, pro motorista. Isso está muito focado vamos dizer assim, na instantaneidade do processo. A gente tá focando no comportamento, né? Então tem até alguns casos assim, o motorista que pega um telefone, ele não pegou ali de bobeira, né? Ele pega todo dia. Então a gente está focado nesse tipo de comportamento. E aí tem um viés tecnológico também, né? Lembra lá que eu falei que a gente tinha um viés de custo? A gente conseguiu trazer um preço mais acessível. Para isso acontecer, eu preciso colocar um nível de processamento em cada caminhão muito alto, né? Então isso inviabilizaria, em termos financeiros, a contratação do ônibus. Então a gente preocupou com esse aspecto também. Então a gente optou por fazer isso de maneira randômica, amostral, para dar a mesma visão para o transportador a um custo mais acessível. E aí, até trazendo essa lógica do hábito, assim, existe uma questão de comportamento por trás disso. E aí tem um caso famoso que a gente sempre conta assim, nas conversas, que é de um acidente que teve com um transportador, até parceiro nosso. O motorista, a carreta tombou, né? Ninguém machucou, ninguém morreu. E eles foram fazer a avaliação do porquê, né? O que aconteceu. E aí perceberam que o motorista foi virar para pegar um biscoito, acabou perdendo a direção do caminhão e tombou. Aí, quando foram avaliar o histórico, todos os dias o motorista pegava o mesmo biscoito. Era um hábito dele, né? De iniciar a operação e pegar um biscoito. Então, o que a gente precisa garantir não é que o motorista não pegue o biscoito dentro da boleia. E aí, o sistemazinho de fadiga talvez vai conseguir pegar. Opa, pegou o biscoito e ele identifica. O que a gente precisa garantir é que ele não entre com essa mentalidade do biscoito dentro da cabine. Entendeu? É que ele encontre formas e a gente consiga educar para que ele entre com um alimento de mais fácil acesso, né, que ele não precisa virar para pegar. Um outro exemplo é o da garrafa de água. Aquelas garrafas de água de 5 litros, que é aquela tampinha rosqueada. Aquilo é um caos, né, para a direção. O cara pega aquela garrafa no banco do passageiro, abre, então olha o processo. Ele tira a mão do volante, abre, Tá dirigindo aqui e vira. Quando ele vira, ele vai ficar aí 3 a 4 segundos com a garrafa tampando o sistema de visão dele, o campo de visão dele. Isso é um problema. Então, o que é o grande processo? A gente não pode só se preocupar em identificar e alertar quando ele pegar a garrafa, virou, apita lá, tá com a garrafa na cara. Não. Eu preciso garantir que ele não entre com a garrafa na cabine. Porque se ele entrar, ele vai pegar a garrafa. Isso, Exato. Então, eu preciso garantir que ele pegue uma garrafa própria ou preparada, ou que reduz o risco disso acontecer. E como é que é a garrafa? Tem N possibilidades. Pode ser uma bolsa com um canudinho aqui, pode ser uma garrafa com um canudinho de baixo para cima, que ele pega aqui, coloca o canudinho aqui e ele tá vendo a estrada, né? Então são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Perfeito. E aí é um processo de educação, de capacitação, de cultura, né? Então, falar com o motorista não é uma tarefa fácil, né? De fato não é. Mas também a gente não pode ser negligente e falar, tá bom, já que não é uma tarefa fácil, não vou falar. Deixa acontecer do jeito que tá. É verdade. Então... Controle etílico, vocês pensaram alguma coisa disso também? Não, ainda não. Ainda não. É que até também prorrogaram agora Isso que eu ia falar, também não teve alguma coisa dessa MP aí, 153? Que prorrogaram o exame toxicológico, essas coisas, não sei se influencia. Mas assim, ô Léo, e em questão de, assim,
desde que vocês implantaram tudo isso, vocês têm, assim, dado estatístico de quanto diminuiu? Isso é positivo? Vocês têm É um dado um pouco velado, né? Porque ninguém gosta de expor os dados dos seus próprios acidentes. Não, né? sim, mas de uma maneira, assim, Sim, ó, a gente- melhorou, deve ter Sim, caído muito. A gente tem alguns dados legais. A gente tem, como a nossa solução é orientada a dados, então a gente já fez alguns e-books legais aí pro mercado. Sei lá, 300 mil horas de avaliação. O que a gente conseguiu pegar? E aí, quando a gente faz a avaliação, a gente consegue chegar no nível de identificar qual que é a hora que o motorista mais pega no telefone. Qual que é a idade de motorista que mais interage com o telefone. Legal, isso. Qual que é o horário que eles mais interagem com o alimento. Então, são informações, são insights que servem demais, né, para você criar campanhas de educação, campanhas de conscientização Até do programar motorista. paradas, programar a viagem dele em cima disso. Exato, tem um dado lá que ele parece óbvio, mas quando você, né, vê a estatística, te diz, não, caralho, é isso mesmo. E é o dado do perfil de idade versus interação com o telefone. Os mais novos interagem mais com o telefone. Parece meio, mas é óbvio, mas talvez não seja. Né? Aham. Então, quando você vê o dado, você, é isso mesmo. Né? Então, eu preciso criar campanhas, né, de fato, para os motoristas mais novos, né, usar menos o telefone. Usar menos não usar o telefone. É. E aí, Isso é uma coisa que não dá pra não deixar entrar, né? O telefone. Celular. Cara, não dá, porque muita da operação acontece por um tabletzinho. É. Né? E aí o motorista acaba conseguindo criar formas e circunstâncias. Né? Então, ele pega o telefone aqui, coloca no meio das pernas, e aí fica dirigindo, olhando aqui, pá. Aí ele coloca no meio do painel, então ele consegue encontrar formas assim, de ludibriar a fadiga, mas a gente ele não consegue. A Entendi. gente consegue ver a cabine como um todo. Dá pra deixar no... Aqui tira a privacidade, viva a voz, né? Hoje em dia você tem hands-free, você clica ali, tem você lei fica geral, falando. lei geral de proteção de dados, tem não- uma série de coisas. Né? Poderia. Mas respondendo a sua pergunta, né? Nesses embarcadores que a gente já tá, né, então a gente conseguiu já baixar aquele pontos por hora, né? Que é o principal critério, né? Do nosso principal KPI nos primeiros anos de implementação. Legal. De novo, né? Depois de um ano de atuação, transportadores em média diminuem cerca de 22% dos atos inseguros. A gente já conseguiu diminuir os atos inseguros no primeiro ano safra, no segundo ano safra. Mas, de novo, não é bala de prata, não é milagre, né? Então, de fato, é processo, é acompanhamento. E é o perfil de cliente que a gente precisa ter. É o cliente que, de fato, tem a cultura de segurança, né? Tem a cultura de se preocupar com o motorista, com a sua jornada e etc. Boa. Existe a possibilidade, por exemplo, de seguradoras chegarem e assim, falar assim, dependendo do risco que ela tem na carteira, tem muito tombamento, mano, procura esses caras aqui. É um mercado que a gente está olhando agora, né? Principalmente com a ANS agora, de extrapolar a nossa área de atuação, principalmente para seguradoras. Porque pode ser uma exigência deles, inclusive, né? Então, o custo do acidente, do sinistro, é muito mais caro do que a nossa mensalidade, do que o nosso ticket médio anual. Então, a gente tá tentando, né, fazer isso acontecer e começar a subir um pouco o nível e lá de cima já exigir o ônus nas operações. Legal, cara. Pô, parabéns, show de bola, meu. Isso aí. Obrigado, Léo. Obrigado por ter... Aula de empreendedorismo, É. de tecnologia, de visão e de soluções, cara. Pô, legal. Obrigado. Fenomenal, Espero que tenham gostado. E visão é isso. Acho que, né, a gente sempre bate. É um pouco de você ir construindo aos poucos, se adaptando, ser flexível ao mercado. E se você me perguntar se há 3 anos atrás a gente imaginava ter uma empresa de logística, para logística, na verdade, né, de tecnologia para logística, que pudesse falar de prevenção de acidentes, a resposta era não. Jamais. Jamais. Mas a gente acabou construindo, né? Então a gente acabou se Se adaptando. permitiu, né? Se permitiu, a gente foi rápido o suficiente para pivotar e para mudar o direcionamento da startup. Fomos ágeis para entender o que o mercado estava querendo e o que o mercado queria ouvir, que é um pouco Boa. disso. E acho que até para a ANS também, né? A gente aí meio que um casamento perfeito, né? Porque a ANS estava buscando uma solução para esse segmento, principalmente pelo SG, né? A parte de prevenção e etc. E a gente basicamente era a única solução que conseguia fazer essa integração, não só com a parte de prevenção, mas também surfar dentro das outras áreas, né, do grupo. Então, de fato, foi um casamento ideal, assim, que a gente costuma dizer. E traz um peso tecnológico gigante também, né? A Inestec vem disso, né? Exato, De exato. tecnologia. E aí pra gente é muito bom porque
As gerenciadoras, né, são empresas mais antigas, né, 15, 20 anos algumas, e nós somos jovens, a gente não tem, né, vergonha nenhuma de falar isso. A gente tem 3 anos de empresa só, de Onisys, e é isso. A gente está super aberto, super novo, super em construção ainda, na verdade, para fazer isso acontecer. Eu acho que nos próximos anos, acho que basicamente é crescer, né, a empresa. A gente tem metas de dobrar a empresa para os próximos 2 anos. Cuidar das pessoas que estão conosco. Acho que isso sempre foi uma preocupação minha e sempre será. Garantir que elas estejam confortáveis em trabalhar com a gente. Garantir a satisfação do cliente também. E, basicamente é esse a receita de bolo, assim. Show de bola. Olha, Léo. Pô, gostei pra caramba, cara. É isso. Obrigado. Pô, Obrigado, parabéns aí pela Imagina. empresa. Pô, show de bola, cara. É isso aí. Recados finais. Quer falar alguma coisa? Cara, eu queria agradecer, acho de verdade, a oportunidade, a abertura para bater esse papo. A primeira vez como entrevistado de um podcast, então acho que eu fiquei bem tranquilo em relação a... Curtiu? Demais, bater papo, cara. É isso aí, isso da aí. hora. Não tem erro, não. Eu gosto de bater papo, gosto de contar as histórias. Boa. E acho que contar as nossas histórias assim tem um peso maior, porque a gente de fato está bem orgulhoso do que a gente tem feito esses últimos anos. As pessoas que estão conosco lá são pessoas sensacionais, meus sócios, pessoas que passam, né, que operam dia a dia com a gente. Então a gente ficou bem feliz nesse processo, porque para fechar, né, existe um medo do empreendedor muito grande, que é a validação, né, do produto, a validação do empreendedor. Então, quando a gente passa por esse processo, a gente também muito novo, né, é uma chancela. Opa, o que você está fazendo pode não estar tão certo, mas ele está certo, ele é legal, tem valor para a gente, tem valor para o social, Perfeito. tem valor para a comunidade, tem valor para todo mundo. Então, isso é muito bom. É um sentimento de satisfação muito grande ser reconhecido, né, de certa forma. E a gente também, como empreendedor, tem uma preocupação de criar soluções. Acho que essa leva de empreendedores mais novos assim, tem que ter uma preocupação de empreender soluções que tragam benefícios além do benefícios para o acionista, do benefício para os investidores. Né? Tem que ir para um lado, né, mais das pessoas também. Então, acho que é um pouco disso. Show. Show de bola. É isso aí. Boa. Fechado? É isso. Obrigado, viu, Eu que Léo? agradeço. Obrigado Vídeo vai ficar demais. aqui pra história, assim, né? E eterno, pra quem quiser assistir, vai ter ali, não, as aulas do Léo. Como empreender, aulas, né? não é bem por aí, não. Aulas é muito. Mas a divisão da experiência, assim. Eu não, acho que é isso. importante. Acho que Fica por 500 mil anos, vai estar na internet, então vai estar lá pra sempre. Legal, como cara. empreendedor, acho que a gente tem muito o que aprender ainda, né? A gente tem muito pelo contrário. Eu tô aqui para aprender também com vocês. Então, o meu mindset para vir aqui hoje foi exatamente esse. Cara, eu tô indo lá, nunca participei, não posso ficar nervoso, né? Acho que eu vou lá para aprender. Porque pros próximos vai ser diferente, né? Quem sabe a gente tem um próprio podcast, né? Aí, do ó. Onisys, ou sei lá, de alguma outra coisa. Então, eu tô indo lá para aprender como é que é a lógica, como é que é a interação com as pessoas. Então, acho que a gente tem que ir com essa cabeça, assim. Boa. Tem que aprender. Isso Isso aí. Pessoal, e Valeu. sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. E não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amiguinhos. Novamente, os recados. Mete Ativar o dedo no like. sininho, não tem jeito. Ativar o sininho, é isso aí. Boa, boa. O Léo tá manjando. E, ó, pô, puta bate-papo, cara. Vamos espalhar isso aqui. De novo, é comunidade, é cultura, para as pessoas entenderem mais como... Cara, eu acho que histórias de sucesso, você tem que passar isso também pra frente, cara. A gente não tem que ficar, né? Se a gente puder divulgar isso, quanto isso melhor. E aprender aí. com o erro dos outros, né? Acho que é a Exato. melhor forma de aprender. É a forma de aprender. Eu concordo muito com isso, concordo muito. A gente pode usar a experiência dos outros a nosso favor, né? Dúvida. É isso aí. Galera, é isso aí. Valeu, um grande Obrigado. abraço, Valeu, beijo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu, abraço.